Vou aqui. Oi. Oi. Opa, agora sim. Vai com esse aqui então. Boa noite, igreja. Tudo bem? Paz, como é que vocês estão? Espero que tudo certo. Espero que tudo bem. Que bênção, né? Os adolescentes tocando e cantando. Cadê a banda que tocou hoje? Levante a mão. Vamos beber água, né? O pastor acabou de falar comigo ali. E não me, se eu tiver mentido, caiu um raio em cima dessa igreja agora. Mas não, falei sério. Estava falando com ele ali, ele falou que vocês agora estão oficialmente na escala da igreja. Vocês cantaram muito bem. É uma benção. Hoje mais trabalho para o Felipe Baliza. Né? Parabéns, esse casal tão maravilhoso. Agradecer também ao Will, ao Flavião, ao Lucas, um grupo de velhos já, tiozões, terceira idade, que tem ajudado, cuidado dos adolescentes, ensinado. Inclusive, você que é pai de criança, pai de adolescente, nós temos irmãos da igreja dispostos a dar aula de instrumentos para os seus filhos. O Will dá aula de bateria, o Lucas já me procurou, falou que está aberto a dar aulas de violão. Então, se você tem o seu filho, o seu pré-adolescente, seu adolescente que queira aprender um instrumento, procure-nos, procure a gente, que nós ajudamos você. Combinado? A Márcia me dá aula de teclado. Enfim, tem como seu filho ser instrumentalizado aqui. Obrigado, Ed. Rapaz, mais um pouco eu dava minha boca. Muito bom estar com vocês. Abra sua Bíblia lá em Timóteo. 2 Timóteo. Espero não me estender muito, tá? Vocês me dão uma bronca aí, tá bom? Que alegria, né? Eu imagino os pais do pessoal que tocou, ou os pais que... Oi. É assim mesmo. Ou os pais que os filhos ajudaram aqui na recepção, uma coisa que sempre enche a gente de orgulho, né? E eu, como pastor, também fico todo bobo vendo eles aqui na frente. Por exemplo, vou contar testemunhos individuais, as histórias de alguns deles. O Luquinhas, que foi que ministrou uma das músicas. O Luquinhas, ele tem um autismo. E ele já procurou a gente, ele sabe disso. Então, tê-lo aqui cantando é ele vencendo um monte de medos, né, Milton? Um monte de inseguranças. É uma bênção ter seu neto aqui. O Vitor também, glória a Deus pela vida dele. Tem o João tocando bateria. O João enxerga pouquíssimo, de um olho só, e toca bateria. Ele tem que ser guiado até a bateria. A gente vê eles tocando aqui, a gente sente de alegria, né? Eu, pelo menos, fico todo bobo. Glória a Deus pela vida dos nossos adolescentes, dos jovens que têm cuidado deles. E hoje a gente comemora isso. Agosto é o mês da Juventude Batista. É o mês onde a gente fala... Cada domingo é uma coisa, irmãos. Batista gosta de criar data. Então, um domingo é dia do adolescente, outro do líder, outro não sei o quê. Mas a nossa igreja, para não ficar tudo junto, não ficar tudo misturado, a gente escolheu um dia, um domingo por agosto, pertence a nós, a juventude. E é hoje, vocês vão ter que me aguentar a molecada. Tenho certeza que tem sido uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre legados de fé, o fogo que não se apaga. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 7, diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vamos orar rapidinho. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque estamos na sua casa, Senhor. Obrigado porque estamos no meio do teu povo, no meio da tua igreja, aprendendo mais sobre ti.
Que teu Santo Espírito, bom professor, nos mostre, nos ensine aquilo que é importante para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Ministre aos nossos corações. Tenha liberdade de falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para você. Você se lembra... Uma outra pergunta, antes dessa, tá bom? Estão comigo? Beleza. Quem aqui se converteu antes dos 15 anos de idade? Levante a mão, por favor. Antes dos 15. Conheceu Jesus antes dos 15. Glória a Deus pelo seu vida. Quem aqui antes dos 20? Um pouquinho mais acima. Né? Entre 15 e 20 ali. Não, é só entre 15 e 20. Está atrapalhando, Felipe, pelo amor de Deus. Né? Quem aqui conheceu depois de adulto já? Levante a mão. Glória a Deus também pela sua vida. Tem gente que não levantou a mão, estou preocupado. Tem gente que ainda não conheceu Jesus. Tá? Vou orar pela sua vida, irmão. Mas a maioria de nós conheceu Jesus novo. Agora sim a segunda pergunta. Quem aqui lembra dos seus guias? Aquela pessoa que te apresentou Jesus. O pastor Paulo sempre conta aqui, né? Qual é o nome dele? Hélio? Não. Totti, né? O meu se chamou Caio. Na verdade o nome dele era Carlos. Mas ele se apresentava como Caio, não sei porquê. Mas tudo bem. Ele me apresentou Jesus no acampamento. Você talvez lembre dos seus guias. Daquela pessoa que te apresentou Jesus. Aquela pessoa que levou você a conhecer o nosso Salvador. Talvez ele esteja aqui, terminando esse culto. Vai lá, dá um abraço. Pô, obrigado. Te agradeço. Né? Você me apresentou a salvação, né? Me apresentou Cristo. Muito obrigado por isso. Uma bênção termos guias. E essa carta é uma carta de um guia falando com o seu mentorado. É Paulo escrevendo a sua carta para Timóteo. Imagine uma tocha acesa. Ela passa de mão em mão. A tocha das Olimpíadas, tá? Essa imagem. Vai passando de mão em mão. Lembra lá? 4 anos, ela sai de um lugar para o outro, aquela coisa, né? Cada ano uma tocha diferente. Muito legal. E aí você tem que tomar cuidado para que ela não se apague. Você sente o calor da tocha, você vê ela iluminando durante a escuridão, você está com a tocha acesa, e essa tocha você tem que tomar cuidado para ela não se queimar, não se apagar, até que você passe essa tocha adiante. A lógica aqui, que eu quero trazer essa noite para nós é essa. Você, meu irmão, que é veiaco de igreja, que está há muito tempo caminhando com o Senhor, você está aí com uma tochinha na mão. A nossa igreja, ano que vem, comemora 60 anos de idade. Que bênção! 60 anos de uma igreja sólida, que tem crescido. Glória a Deus por isso. E nós temos orado e colocado diante do Senhor como liderança. Eu na minha casa, acredito que os membros do conselho também têm orado. De entendermos, sabermos os próximos passos. Qual é o próximo lugar para levarmos essa tocha, essa chama viva, para onde o Senhor quer nos levar. Cada geração recebe essa tocha do Senhor e recebe também a incumbência de passar essa tocha adiante, de mantê-la viva, ativá-la, mantê-la brilhante, iluminando a escuridão, até que ela passe adiante, até que ela comece a brilhar nas novas gerações. Cada oração, cada palavra de encorajamento, cada gesto é uma faísca, uma pequena chama, um fósforo que vai manter essa grande tocha do fogo aceso, multiplicando essa luz, fazendo com que essa luz chegue a mais lugares. O que eu quero falar com os irmãos essa noite é especificamente sobre a necessidade, e eu falo com muito temor diante do Senhor, de entendermos que talvez seja o momento de nós, como igreja, sabermos passar a tocha para as novas gerações. Como isso? Por exemplo, pela manhã, nós aprovamos uma reforma na igreja. Irmãos, entre 0 e 20 anos, nós temos 280 pessoas na igreja. Metade da nossa membresia são de crianças e adolescentes. Quando a igreja faz o movimento de aumentar uma sala com ministério infantil, isso é passar a tocha para a próxima geração. Esta lógica
É entender que está chegando um tempo, um momento, de que nós precisamos parar de olhar para o conforto da minha geração e começar a deixar um legado para a geração que está chegando. Está pedindo espaço. Eles querem servir. Vocês viram aqui no louvor a bênção que foi. Bom, finalizando essa parte introdutória, eu quero falar um pouquinho do texto. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa, explicar um pouquinho do que eu entendo desse texto, depois eu quero entrar nos pontos. Combinado? Feito? Beleza? Alguns balançaram a cabeça, alguns ficaram assim. Mas tá comigo. Beleza, Henrique? Pode ser? Combinado? Obrigado. Você vai ser o meu juiz. Tá bom aí do fundo. Beleza? Aqui nós temos uma carta que Paulo escreveu enquanto ele era cativo em Roma. Ele estava preso no ano 67, 68. Ele sabe que a morte dele está chegando. Ele sabe que ele, como Paulo, a chama dele vai se apagar em breve. Está chegando o final do seu ministério. E é muito legal ler a carta de Timóteo com essa perspectiva. Porque se a gente for estudar, ver a história de Paulo, ele era um cara meio bravo, né? Ele era meio ríspido. Ele fala lá para Coríntios, né, na segunda carta, quando eu estiver no meio de vocês, eu vou ser duro também no agir. Né? Ele era um cara bruto, né? E aí, no final da vida dele, quando ele escreve as cartas pastorais, as duas de Timóteo ou de Tito, ele começa a ser mais manso. Ele, Timóteo, tem equilíbrio. Timóteo, seja manso. Trate as mulheres bem. Cuide dos anciãos. Então você vê um cara que amadureceu na caminhada cristã dele. E aí ele começa a escrever essa carta para Timóteo como um legado de fé. O texto vai evidenciar que a fé de Timóteo não nasce sozinha. Ela vai nascer do testemunho da sua avó e da sua mãe Eunice. E vai ser fundamentada, alicerçada com acompanhamento imposto pelas mãos, jogado pelas mãos, feito pelas mãos de Paulo. É o que ele diz, lembre do dom da sua avó, da sua mãe e daquilo que eu te transmiti pela imposição de mãos. Timóteo, existe um legado de fé familiar, um legado de fé da tua igreja, da tua comunidade, existe um legado de fé sobre você, Timóteo. Reavive essa chama que você tem recebido, essa chama que vem sendo reconhecida por todos aqueles que te observam. É por isso que na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, ele fala que ninguém te menospreze por ser jovem. Você é chamado pelo Senhor, Timóteo. Que as pessoas reconheçam isso em você. Há algo claro em você sobre isso. E aí ele vai terminar essa parte falando de um tripé, vamos chamar assim, de 3 qualidades que Timóteo vai ter que alicerçar na sua vida. O poder, o amor e o equilíbrio. Ele fala, então Timóteo, você recebeu algo da tua igreja, eu, Paulo, como líder dessa igreja, coloquei sobre você com a imposição de mãos, você recebeu algo da sua mãe, da sua avó, e nutra isso, viva isso com poder, aqui é dinamismo, é uma força dada por Deus, principalmente para que Timóteo lidasse com a oposição da igreja de Éfeso. Não era uma força humana, mas era uma manifestação do Espírito Santo na vida de Timóteo. Ele fala de um amor sacrificial, um compromisso relacional, de amar aquela igreja. E ele fala para fazer essas duas coisas, a coragem, o amor, mas com muito equilíbrio. Domínio próprio, moral, domínio emocional, domínio espiritual, que vai proteger Timóteo, aquele jovem, provavelmente entre 20 e 25 anos, de excessos, impulsos e fraquezas. Além disso, nós temos um contexto daquele tempo, contexto político. Roma, como império, estava começando a perseguir os cristãos. Ainda não era uma perseguição estatal, não era uma perseguição do império, mas era uma perseguição velada. Os cristãos eram jogados à margem, não era feito comércio. Os cristãos, eles tinham uma ética diferente, uma vida transformada por Deus. Eles eram naturalmente olhados como marginais sociais. Era tipo um flamenguista. A gente atura. Desculpa se você torce para o Flamengo, Paulo, atura. Mas aqui é Vasco. E você, corintiano, não fala nada hoje. Né? Começou. É melhor da intimidade, né?
E aí o texto tem algumas coisas importantes. Primeiro, versículo 6. O termo aqui, para reavivar o dom, os dons ou o dom de Deus, é renovar, é como atiçar o fogo. Paulo não está pedindo para Timóteo crie algo do zero. E é muito importante isso quando nós entendemos os contextos de transição de geração. Tem o mal dos mais jovens, quando eles assumem uma transição geracional de querer reinventar a roda. Já viram isso? Você que é velho de igreja sabe o que estou te falando. Né? Você fala, no dia que eu assumir isso aí, eu vou mudar tudo. Né? Vou jogar abaixo, reconstruir do zero. Paulo não está pedindo isso para Timóteo, mas que reacenda algo que já existe dentro do seu coração. O dom de Deus, ministério, talento espiritual que Timóteo tinha, não é uma conquista humana, é uma dádiva dada pelo Senhor que deve ser cultivada. Cada crente, cada um de nós possui algo dado pelo Senhor. Entenda, não estou aqui entrando no mérito de dons, não estou entrando nisso. Deus tem algo para você, meu irmão. Às vezes Deus te chamou para ser um grande enfermeiro. Seja o melhor enfermeiro que você puder. E você tem que exercitar isso para a honra e glória do Senhor. A fé, portanto, ela não é estática. Ela precisa ser reavivada diariamente, através das nossas orações, da nossa vida devocional. É uma responsabilidade pessoal. Timóteo, você, Timóteo, reacenda isso no seu coração, reaviva isso. É um chamado pessoal. Você precisa reativar, reavivar aquilo que está em você. Estão comigo até aí? Glória a Deus. Acabou. Segundo, você precisa fazer esse amor, coragem e domínio próprio. Poder, amor e domínio próprio. Força que não depende de você, Timóteo. Amor que não depende de você, Timóteo. Domínio próprio que não depende de você, Timóteo. Busque essas três qualidades. São o tripé de um legado espiritual. São o tripé de uma vida que está olhando para as próximas gerações. Timóteo, você precisa viver essas coisas. Lidar com essas coisas. Lendo, o personagem que está escrevendo para Timóteo é um personagem que tentou encarnar isso na sua vida. Paulo era um cara que buscava o poder de Deus. Buscava ser alguém que era capacitado pelo Senhor, inclusive nas suas fraquezas. Né? 1 Coríntios 12. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza, diz Paulo. Paulo ele evidenciava o poder de Deus até mesmo nas suas perseguições. Paulo também vai experimentar e tentar evidenciar isso quando ele fala de amor. Por exemplo, as cartas de Corinto, quando ele diz lá em 2 Coríntios 6, quer por armas de ataque, por armas de defesa, por má fama, por boa fama, sendo perseguidos, abatidos, atribulados, mas mesmo que vocês, coríntios, considerem que não temos nada, nós possuímos todas as coisas em Jesus, diz Paulo. Então, portanto, coríntios, dilacere o coração para nós, como temos feito a vocês. 2 Coríntios 4, eu, Paulo, estou entregue à morte todos os dias, por amor a vocês. O que Paulo está lembrando a Timóteo é isso, esse amor que vai se entregar pela igreja de Éfeso. E por fim, esse domínio próprio. E gente, não tem pessoa melhor para falar de domínio próprio do que Paulo. Paulo perseguia a igreja, tentava matar a igreja, matou cristãos. E aí ele se converte, e ele apanha, ele é perseguido, ele é atribulado, ele sofre na carne, e segura o tempo todo, porque agora ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ele está passando para Timóteo algo que ele experimentou durante toda a sua carreira cristã. Essa fé genuína do versículo 5, que habita em Timóteo desde a sua infância, transmitida de avó para mãe, da mãe para ele, uma fé que não precisa de aparências, que não é uma tradição vazia, que não é uma religiosidade superficial, ela é uma experiência viva, cultivada em Timóteo, na sua casa, pela sua família. E aqui é algo muito importante. Legados de fé começam nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos cultos familiares. A fé sincera, ela faz se manifestar
nessas ações concretas no nosso lar. Em palavras, não apenas em palavras, mas em crença vivida. Ela é construída pelo exemplo de vida dos pais. Irmão, deixa-me me falar uma coisa. Quem aqui é pai de criança e adolescente? Levante a mão, por favor. Bem alto para eu saber. Olha bem para mim, não tenho responsabilidade alguma pela vida espiritual do seu filho. É uma culpa que eu não carrego. Responsável primeiro da vida dele é você, meu irmão. É você que vai ensiná-lo no caminho do Senhor. A fé vai nascer principalmente através dos exemplos que ele vai ter em casa. Se ele nunca estiver lendo a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Se ele nunca estiver orando, ele não vai orar. É isso. É isso. Exemplos de vida. Depois vem a gente, os mentores, os líderes e tudo mais. Cada cristão, cada um de nós é chamado a preservar essa fé, aprofundá-la e passá-la adiante, tornando-se um elo de uma grande corrente espiritual que transcende gerações. Então nós temos esses dois personagens aí. Timóteo, que a gente acabou de falar, a gente tem Paulo, que a gente acabou de falar, a gente tem Timóteo. Timóteo, alguns dizem que quando ele conheceu Paulo, ele tinha entre 20 e 25 anos. E quando ele assumiu a igreja de Éfeso, ele tinha entre 30 e 35 anos. Era um jovem. A mãe dele, Eunice, era judia e seu pai provavelmente era um grego. Proporcionou para ele uma formação cultural híbrida, brilhante. Ele era um jovem contextualizado. Essa mistura deu para Timóteo a capacidade de dialogar com esses diferentes contextos, mas também exigiu de Timóteo sabedoria para integrar essas duas coisas, fé e cultura, de maneira muito fiel na igreja de Éfeso. Ele é apresentado por Paulo como um exemplo de um legado familiar. A fé sincera da sua mãe e vó não apenas doutrinou ele, mas formou o seu caráter, formou a sua sensibilidade espiritual, formou aquele que seria o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo foi chamado a assumir a liderança em uma comunidade frágil, enfrentando falsos mestres, perseguições, desafios internos, uma profunda dificuldade com a liderança, tanto que Paulo vai escrever bastante sobre isso para ele. Paulo vai chamar ele de filho amado da minha fé, revelando o poder quase que familiar de uma mentoria e de uma transmissão intergeracional. Timóteo não apenas recebe instruções, ele herda uma confiança profunda que Paulo tinha sobre ele, um chamado para multiplicar aquela fé. É um modelo para nós hoje. O jovem que recebe a tocha e aprende a conduzi-la com coragem, com amor e com equilíbrio. Vai conectar passado, presente e futuro da igreja. E é isso que vemos na nossa comunidade. É muito bom termos jovens e adolescentes nas atividades. Eles modernizam as coisas. É o jovem que traz a ideia para o Instagram. É o jovem que traz as músicas novas. Senão a gente só ia cantar as velhas coisas já passadas. É ele que moderniza o cancioneiro. É ele que traz renovo das tecnologias para a prática da igreja. Ele é o motorzinho da comunidade. Me lembro uma vez que a gente teve uma reunião aqui com a liderança. E aí uma jovem levantou, acho que foi a Bárbara, não sei, Bárbara, se não foi, agora é, tá? Levantou e alguém falou contra os jovens adolescentes, e eu acho que foi a Bárbara mesmo, porque eu ia falar que ele levantou bravo, e é bem a cara da Bárbara. E aí levantou bravo, não, eu não concordo com isso. E ela estava certa. Porque se você olhar para a igreja, tem jovem adolescente em tudo, meu irmão. Eles estão lá em cima, subindo em série infantil, é só jovem adolescente, no louvor é só jovem adolescente, na mídia só tem adolescente. É isso. Eles são o motorzinho da igreja. São eles que estão trabalhando. Bom, lembra que a introdução vai ser longa, né? Estou chegando no final. Isso tem alguns ensinamentos, tudo isso que eu falei, antes de entrar nos pontos, tá bom? Beleza? Primeiro, existe uma responsabilidade para nós, como igreja líderes. Hoje, muitas igrejas vão enfrentar o desafio
da superficialidade da fé, do desinteresse e da dificuldade de discipular jovens e adolescentes. Irmão, se você tem um filho adolescente em casa, você sabe a dificuldade que é ele prestar atenção nas coisas. E aí nós somos tentados o tempo todo, como liderança, como igreja, a apresentar programas, cultos e atividades só para que ele seja entretido. Com isso, se fizermos isso, o legado espiritual dessa comunidade estaria ameaçado. Quando a transmissão geracional daquilo que recebemos do Senhor é negligenciada, quando os adultos enxergam os jovens, apenas, jovens e adolescentes, apenas como público ou um projeto, enxergam o ministério infantil como um projeto, em vez de herdeiros de um chamado que deve ser cultivado, é um erro. Cada líder é responsável por ser esse elo desta corrente, cuidando de crianças, adolescentes e jovens, não apenas para que escutem a palavra do Senhor, mas vejam aplicações na vida real. Nós não queremos fazer uma igreja que cuida de crianças e adolescentes, que faz para crianças e adolescentes. Nós queremos ser uma igreja que faz através de crianças e adolescentes. É através deles. É eles que oram por nós. Lembro uma vez, a gente perdeu a nossa segunda gravidez, eu e minha esposa. E a gente estava na fossa, irmão, tristão. Aí eu vinha pregar e falava, Raíssa, é meu emprego, vou pregar. Vamos lá. Chegava aqui, triste. Aí o DIB, era o terceiro culto do DIB, o menino mal tinha se convertido, se batizou semana passada. Daí ele botou a mão na cabeça da Raíssa, vou orar por você. Deus dá um filho para isso. Do jeito dele, na simplicidade dele. Não é para eles, é por eles. Não é para eles, é através deles, é com eles, é junto deles. O segundo ensino é para você, pai. Muitos pais ainda não perceberam, eu vou repetir isso, a vida de fé na sua casa é mais poderoso do que qualquer sermão ou escola bíblica que eu possa ensinar para o seu filho. O que os filhos veem e vivenciam diariamente, você pai orando, você pai lendo a Bíblia, você tomando decisões valorosas, éticas, você sendo crente de verdade, molda mais profundamente o caráter espiritual do seu filho do que broncas isoladas, do que um sermão de vez em quando. A fé dos seus filhos não se forma apenas por eles virem na igreja. Aí você traz seu filho na igreja, larga ele na porta e acha que vai acontecer de forma milagrosa. Às vezes acontece. Mas não. Exige de você exemplo concreto, constante e amoroso. A cada gesto de confiança em Deus, a cada escolha de amar e perdoar, os pais estão construindo o alicerce que sustentará seus filhos. Sustentará seus filhos quando eles entrarem na faculdade e tiverem pressões culturais. Sustentará os seus filhos quando eles enfrentarem crises emocionais, financeiras, espirituais. Sustentará os seus filhos nas dúvidas que vão surgir, sim, na adolescência e na juventude dele. Você é o primeiro contato com Deus que eles terão. É o primeiro contato com sexualidade que eles terão. É o primeiro contato com gestão financeira que eles terão. Você, pai, é responsável pelo seu filho. Eu e a tia Carla não temos essa responsabilidade. É sua. O primeiro contato é seu. Ainda não, Carlinhos, ainda não. Calma. Era só para ajudar com o exemplo. Tá bom? Tem uma surpresa. Calma, desculpa. Eu já ia chamar 20 minutos antes. Né? Terceira coisa importante ainda na introdução. Os pontos são rápidos, tá? Terceira responsabilidade é para você, jovem adolescente. Quem aqui é jovem adolescente? Levante a mão. Edgar, abaixa essa mão. Deus te abençoe. Né? Que o Senhor continue te sustentando aí na sua vida. A geração de Timóteo precisava enfrentar com coragem os desafios internos daquela igreja.
Hoje, você jovem adolescente, enfrenta distrações constantes, pressão cultural intensa, mensagens conflitantes. Talvez você esteja me ouvindo pregar, abre o chat GPT para saber se eu copiei de lá. Mensagens conflitantes, desafios espirituais, essas pressões vão inundar a sua vida. Você, adolescente jovem, não pode ser apenas receptor passivo daquilo que você tem aprendido dos seus pais e da igreja. Você precisa reavivar aquilo que você tem recebido de Deus. Praticar o que você tem aprendido. Aí você vem na igreja, serve no ministério infantil e tudo mais, mas você é um jovem que não assume uma responsabilidade. Você é um adolescente que não assume uma responsabilidade. Você não faz nenhuma escolha coerente com aquilo que você diz que acredita. Cada jovem e adolescente é chamado não apenas para ser herdeiro daquilo que recebeu dos pais da igreja, mas é chamado para ser multiplicador, transmissor daquilo, fortalecendo o elo dessa corrente que conecta o passado, os seus pais, seus avós, com o futuro, os seus filhos. Por exemplo, eu estava conversando com alguns jovens da igreja sobre legados de fé. Ano que vem nós comemoramos 60 anos, como eu falei para os irmãos. E aí esses dias eu visitei a irmã Biga e o irmão Joaquim. O irmão Joaquim, só de batizado, tem 75 anos. Que bênção! E é uma alegria ver os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos na igreja. A irmã Terezinha que está aqui, a filha dela está aqui, a Tiago, e o neto tocou. Isso é uma bênção. Mas só faz sentido quando os netos e os bisnetos transmitem, dividem aquilo. E isso é responsabilidade nossa, jovens e adolescentes. Beleza? Último bloco da introdução. Existe uma responsabilidade da comunidade. E é com você, igreja, que eu estou falando. Existe uma responsabilidade nossa. Quando Paulo fala a respeito da igreja de Éfeso, ele está falando também de uma responsabilidade coletiva. Isso fica bem evidenciado, eu vou acabar falando um pouquinho disso ainda hoje, no Salmo 78. Inclusive, eu ia pegar o Salmo 78. O Salmo 78 é um salmo de Asaf, e ele começa falando no salmo assim: nossa geração tem esquecido por causa da iniquidade daquilo que o Senhor fez no nosso passado. Então eu escreverei um salmo inteiro, relembrando aquilo que o Senhor fez no meio de Israel, para que a gente cante para os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos, para que eles saibam que existe um Deus sobre Israel. Aqui a ideia é a mesma. Existe um chamado de responsabilidade coletiva, de empurrar essa tocha para frente, que vai envolver adultos, líderes, pais, jovens, liderança. Ela não acontece automaticamente, exige uma transmissão intencional. Traduzindo isso, a Igreja Batista Vila 7, precisa intencionalmente preparar caminho para os jovens e adolescentes. Ela precisa preparar caminho para essa geração que está chegando. Reativar, proporcionar um espaço, um ambiente onde as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens vão viver Jesus. Vão experimentar Jesus. Vão conhecer Jesus com profundidade e praticar o poder e o amor e o domínio próprio. É nesse ambiente, na prática, isso significa que a igreja deve criar um ambiente de discipulado, que os pais devem ser modelos vivos, que os líderes devem assumir a responsabilidade de serem exemplos. A próxima etapa, então, é o que está se aproximando. Hoje de manhã, o Ronaldo, vice-presidente da igreja, disse algo muito certo. É a última reforma que vamos fazer. Precisamos de espaço. Eu quero, irmãos, um espaço onde eu possa fazer uma campanha com os adolescentes. Nós precisamos de espaço. Nós somos uma planta gigantesca, plantada num vaso pequeno. Está faltando espaço. Ah, mas ainda tem cadeira vazia. Tem, porque a gente dividiu em 2 cultos. Mas já está ficando pequeno. Está aumentando. Nossa média tem aumentado.
Irmãos, está faltando espaço para as crianças. Precisamos alargar as nossas tendas. E a gente vai orar por isso. Em nome de Jesus, Deus vai promover algo em nosso meio. Ponto 1. Ufa, graças a Deus. Aqui geralmente é mais rápido. Primeira coisa, então. A fé, diante de tudo isso, a fé é uma herança viva. No versículo 5, Paulo escreve: lembro-me da fé sincera que habitava em você, que primeiro morava na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. O verbo aqui, habitar, sugere morada. É algo que enfatiza uma transformação profunda, mas que encontra abrigo, é duradouro. Historicamente, a igreja tem percebido que a fé transmitida gera liderança, gera coragem, gera perseverança. Timóteo é o exemplo bíblico de alguém que é moldado pelo testemunho familiar, como acabamos de falar. Sem Eunice, sem Lloyd, provavelmente não existiria Timóteo. A nossa igreja, sonhando com novos espaços de crescimento, precisa de novos líderes. Essa herança transmitida precisa começar na sua casa. Por exemplo, Agostinho de Hipona teve a sua fé moldada pelo exemplo e pelas orações da sua mãe, Mônica. Outros reformadores e missionários passaram pelo mesmo. A fé, essa fé viva, ela faz morada, que gera transformação pessoal, é uma herança passada de família, através da igreja. Essa passagem nos desafia a olhar para a realidade do nosso tempo. O ritmo acelerado da vida, o individualismo, a digitalização da experiência humana fragilizam essa transmissão de fé. Quer ver um exemplo? Você, pai, você muitas vezes deixa de fazer o culto familiar porque, afinal de contas, você ouviu uma pregação do Spotify. Você, pai, deixa de ler a Bíblia com seu filho porque, afinal de contas, ele pode baixar um devocional no celular. Entendeu a lógica? Nossos jovens adolescentes estão sendo bombardeados por informações e valores contraditórios. Muitas vezes, eles carecem de exemplos de fé consistentes. Aqui a herança de fé precisa ser intencional. Não basta você ensinar sobre Deus. É preciso viver Deus. De maneira visível, concreta, mostrar para o seu filho a coragem moral, integridade, compaixão, perseverança em meio às adversidades. Essa fé que habita não é apenas uma transmissão do que eu aprendi no passado, é compromisso com o presente, o investimento no agora. Cada oração, cada conversa, cada exemplo da igreja, da comunidade, como falamos, é um ato de transmissão de fé. Somos nós olhando para os nossos filhos e falando assim: nós temos algo para o Senhor na sua vida. Imagina uma criança que aprende a nadar, beleza? Sua criança aprendeu a nadar. Mas ela aprendeu a nadar morando no deserto do Saara. Tá? Não tinha uma água perto. Seus pais ensinaram tudo para ela. Você tem que bater o braço assim. Mas você vai mergulhar desse jeito. Toda a teoria da natação. Respirar desse jeito, movimentar os braços e as pernas desse ritmo e tal. Entender. Mas esse guri que aprendeu a nadar no deserto nunca pisou na água. Nunca entrou numa piscina. A criança, o adolescente, eles têm aprendido de nós o Evangelho como se fosse uma receita de bolo. Nós ensinamos um decoreba espiritual. E quando eles vão se batizar, nós perguntamos se eles creem diante desse decoreba. E quando eles saem e eles entram na universidade, no colégio, são desafiados, nós ainda os culpamos pela falta de fé que eles têm. Precisamos mudar essa equação. Precisamos ensiná-los a nadar enquanto estamos na água com eles, vivendo com eles, junto deles. A fé funciona de uma maneira muito semelhante. Não basta apenas ouvir sobre o Senhor. Ler a Bíblia é uma bênção, mas precisamos experimentar, viver algo com o Senhor. Conversando com o pastor, até mudei minha pregação ali rapidinho, antes do culto. Toda fé, ela nasce de relacionamento. Tudo aquilo que aprendemos com o Senhor nasce de relacionamento. Estou certo, pastor? Ou estou errado? Se eu estiver errado, está no raio em cima do Senhor agora. O Senhor que me ensinou.
Não caiu, não está certo. Nós não vamos ficar brincando, vai que cai. Tudo é relacional. Então essa fé verdadeira, viva, vai nascer do teu relacionamento com Deus e com teu filho. E gente, vou ser muito sincero. A gente atende os filhos de vocês. E eu posso falar em nome da Carla, acredito, né? Não, é para sair. Não. Fala em nome dela. É muito triste conversar com filhos de vários dos irmãos da igreja e verem que eles têm a profundidade bíblica de um Pires. Pais que servem na igreja há anos, mas o garoto não sabe abrir Eclesiastes na mão. Tem alguma coisa errada na transmissão de um legado espiritual. Precisamos rever essas coisas. Precisamos conversar sobre isso. Timóteo não é apenas instruções sobre Deus. Ele recebeu um testemunho diário dos seus pais. Um testemunho da sua avó e da sua mãe. Um testemunho vivo. Foi essa experiência prática que enraizou nele e o tornou um legado vivo capaz de perpetuar o Evangelho. Nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças não devem apenas internalizar conceitos, mas eles devem viver internalizando convicções de fé. É muito mais profundo quando você mantém a sua fé viva durante uma tribulação do que quando você ensina sobre se resguardar durante uma tribulação. Entenderam a lógica? É sobre isso. Sobre isso está tudo bem, né? Não está tudo bem, mas é sobre isso. Jovens, vocês são fruto da fé que outros viveram antes de vocês. Alguns viveram uma fé ruim. E eu espero que você, jovem adolescente, quebre este ciclo de mau ensino bíblico na vida de vocês. Que vocês sejam o último jovem adolescente da sua família a aprender sobre Deus de maneira própria. Que os seus filhos aprendam do Senhor com você. Testemunho pessoal. Me lembro, meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos. E meus pais brigavam muito, gente. Eles eram bem briguentos. E aí eu chegava na igreja, meu pai filho de pastor, minha mãe prima de pastores, sobrinho de pastores, todo mundo é crente lá em casa. Tem até uns da Universal lá, perdido mesmo. Todo mundo é evangélico. E aí chegava na igreja, criancinha, na primeira igreja batista de Curitiba. Me deixavam lá na salinha da tia Lise, lembro o nome dela, um amor de pessoa. E meus pais chegavam lá todos emperequetados. Era lindo ver eles na igreja. Chegava em casa, era um quebra-pau danado. TV quebrada, mesa de centro voando. Loucura. Né? Parecia uma torcida revoltada. Minha mãe com os problemas dela, meu pai com os problemas dele, que tinham um relacionamento conturbado, um casamento mal escolhido. Quebrava a casa inteira. E aí eles se separaram, e eu vivia longe da minha mãe, do meu pai durante 6 anos. Eu morava só com a minha mãe. Com 15 anos eu fui morar com meu pai, com 16 minha mãe se matou, e aí eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu conheci um rapaz chamado Mato, que é um amigo meu, da minha vida, alguns que foram no PV conhecem. Louco, totalmente transtornado. O pai era dono de um bar, um contexto muito parecido com o que eu tinha vivido. E quando a gente se converteu, a gente fez uma promessa, que nós seríamos o último ciclo de violência das nossas casas. E quando eu casei, ele me abraçou e falou assim, nós vencemos bem. Nós estamos vencendo. Que você, jovem, adolescente, que experimentou algo diferente na vida de vocês, como eu já falei para o Edgar, por exemplo, somos o último elo. Rompe em nós. Nós não recebemos herança, mas nós deixaremos herança. Em nome de Jesus. Igreja, cada momento, cada episódio com um adolescente jovem, uma criança, é uma oportunidade que você tem de passar a tocha adiante. Cada ensino, cada discipulado, cada exemplo de integridade que você, meu irmão, dá, cada amor que você faz com eles, é um ato de transmissão espiritual. Deixa eu te falar um negócio, principalmente para você jovem mais velho, 30 a mais. Os adolescentes sabem a vida de vocês inteira. Toda a fofoca da vida de vocês, os adolescentes sabem. Eles seguem vocês no Instagram com umas 8 contas diferentes, você nem sabe. Eles estão de olho na sua vida. Eles printam, dão zoom,
Isso também funciona para as questões espirituais. Um exemplo. Há um mês atrás, mais ou menos, nós tocamos na Semana do Avivamento, um culto de unidade aqui da igreja. E aí eu vi, vou contar 2 exemplos. Um do SDA e um mais recente. Eu estava na SDA e eu tinha escalado o Will para tocar. Cadê o Will? Deixa eu abençoe. Falei com o Will, e aí eu fui pelo ladinho assim, e estava o Pedro tocando. E o Will estava dentro do aquário da bateria com ele tocando, ensinando ele. Um legado espiritual. Lindo de ver. Bonito de observar. Uma geração passando para outra. O casamento do Antônio. Vou aproveitar que o Branco e a Madá estão ali. O Antônio começou a chorar, gente, igual uma criança de mamar. Não foi? Quem está no casamento filho. Soluçando. E aí o Branco olhou sério para ele assim. Respira, filho. E o Antônio fez assim. Se estabilizou. É isso que somos chamados à igreja para fazer. Olhar para uma geração que é dita como perdida e falar, respira. Eu estou aqui. Eu te acompanharei na jornada espiritual da sua caminhada. Estaremos com você. O desafio é pessoal, jovem, mas é coletivo. Igreja. Jovens, sejam herdeiros, ativos disso. Igreja, sejam cuidadores atentos. Cuidem das nossas crianças e adolescentes. A fé não se conserva por memória ou teoria, mas por prática, exemplo e transmissão. Igreja, boas igrejas, são feitas com transições bem feitas. Precisamos transmitir para as novas gerações. Segundo, 10 minutos, rápido, consigo. Segundo, o legado precisa ser reavivado. Calma, pastor. Versículo 6. Por isso te exorto a reavivar o dom de Deus que há em você. A palavra reavivar é reacender uma chama. E eu vou acelerar para terminar rapidinho. Isso nos desafia a refletir sobre aquilo que recebemos. Eu quero voltar à pergunta: quais foram os seus dias? Quando você se converteu, o que você recebeu do Senhor? O que você recebeu do alto? O que o Senhor tem para a sua vida? Converso com alguns jovens adolescentes aqui que têm um chamado pastoral. Com adultos que têm um chamado adormecido. Que às vezes foge daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Paulo nos exorta, como exortou para Timóteo, a reavivar a chama que Deus acendeu em nós. Trazendo à prática aquilo que nos foi confiado. O Senhor te chamou, irmão. E te chamou com certeza para algo. Efésios 2, versículo 10. Fomos salvos para cumprir de antemão aquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor tem algo para você fazer. Eu não faço ideia do que é. Estou sendo sincero, talvez eu nem queira saber. Mas o Senhor tem algo para você fazer. Reavive isso. Reavive essa chama que está no seu coração. Tem espaço no reino. Eu vou acelerar mesmo. Imagina uma fogueira que começou muito pequena. No início, uma fagulha. Da fagulha uma pequena chama. Da pequena chama uma grande fogueira. Mas se ninguém botar lenha, se ninguém alimentar essa grande fogueira, ela vai se apagar. A fé funciona da mesma forma. Você recebeu algo de Deus, recebeu um chamado, um talento do Senhor, um legado de fé passado do seu pai, da sua avó, ou através de um líder espiritual, mas sem prática, oração, estudo da palavra, serviço, testemunho, comunhão, relacionamento, aquilo que você recebeu do Senhor vai se enfraquecer. E Paulo disse para Timóteo: reaviva, Timóteo, esse fogo. Taca lenha nessa fogueira. Tem mais a ser queimado, Timóteo. Mais a ser colocado diante do Senhor. Hoje em dia, nós somos convidados, ou vivemos isso nas nossas próprias vidas. Quantos dons ou paixões, pensa aí, meu irmão, quantos dons ou paixões espirituais ficaram adormecidos na sua vida, ou estão adormecidos hoje na sua vida, por falta de disciplina e intimidade com Deus? Quantas igrejas têm, vou melhorar, quantos irmãos dentro da Vila 7 têm grande potencial, mas não exercitam seus dons por preguiça e medo? Assim como a fogueira precisa de lenha para se manter acesa, a nossa fé precisa de prática e perseverança.
precisamos reavivar aquilo que o Senhor tem para nós. Líderes da igreja entendiam isso. Inácio de Loyola, um dos pais do movimento jesuíta, ele tinha práticas diárias, deixou um conjunto de práticas diárias para a igreja católica, práticas de busca pelo Senhor, prática daquilo que, um exemplo bíblico, Eliseu recebeu de Elias algo, mas ele teve que exercitar isso ativamente para ver a manifestação de milagres. Portanto, sem ação concreta, oração, disciplina, a herança que você recebeu, meu irmão, vai ficar adormecida. O convite é claro: reavive a chama que Deus colocou em você. Reavive aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite e você está assim, eu estou querendo servir, fazer isso, mas eu estou tão cansado. Estou tão desgastado, eu também. Estou cansado. Além de trabalhar na igreja, vou pegar uns trabalhos de madrugada, meu pé está inchando, estou cansado. Para aqueles bêbados de bar, sabe? Pé desse tamanho. Estou cansado. Mas a palavra de Deus me garante, lá em 2 Coríntios 4, que embora no homem exterior se corrompa, o interior é renovado dia após dia. Que podemos estar cansados, mas nunca desesperados, abatidos, mas nunca destruídos. Portanto, não desanimamos. Isso é promessa do Senhor. É Bíblia aplicada na minha vida. Você está cansado, irmão, mas não desanime. Se o Senhor te chamou, Ele vai te dar força para cumprir aquilo. Vai te dar os recursos e as pessoas necessárias para viver o melhor de Deus na sua vida. Que você acorde de manhã, igual coach, né? Olhe no espelho. Fala, você é um vencedor. Né? Você olha e fale ao teu espírito. Renova-se. Dia após dia. Não se abata a minha alma. O Senhor é comigo. Eu vou viver aquilo que Deus tem para nós. Líderes e adultos. O convite para você é claro também. Que a chama de fé, que a sua, na verdade é uma pergunta para você adulto, qual chama de fé você tem reavivado na sua vida? Jovem, uma pergunta para vocês também, qual dom você, jovem adolescente, precisa entregar ao Senhor de novo? O desafio para nós, como igreja, é vivermos isso. Pulei uns 4 parágrafos aqui, mas vamos. Tá. Por fim, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Na prática, transmitir a fé não é apenas falar ou ensinar isso. Transmitir a fé exige de nós, como igreja, como pais, coragem para enfrentar os desafios da criação de uma nova geração. Criar uma nova geração dá muito trabalho, irmãos. Dá trabalho sim. Quer ver um exemplo? A gente teve um acampamento, ano passado, 127 jovens e adolescentes, com equipe. Uma bênção, né? Para você que não foi. Estou brincando, foi uma bênção sim. Mas aí, 3 da manhã, o Mateuzinho, tá ali, oi Mateuzinho, até levantou a mão. Mateuzinho, filho do Claudião, ele estava dormindo comigo na barraca, ele levanta de cueca, com um pacote de bolo na mão, vamos no banheiro? Aí eu vou com ele no banheiro. Quando eu volto, estou resumindo a história, tá? Tem uma japonesa e mais um grupo de terroristas tacando tinta em todas as barracas. Aí eu olho para o lado da minha equipe, que era a Marina e a Raíssa, estão dançando com a música do casamento do lado. Uma loucura. E uma bênção. Dá trabalho. Esse ano, o Ronaldo trouxe uma voz profética e nós queremos 250 adolescentes naquele acampamento. E vamos atrás. Seu filho tem sobrinho? Me manda aí que ele vai para a Camarão. Nós vamos encher aquele lugar. E vamos ter mais batismos e mais conversões, e mais pessoas entregando a vida a Jesus, e mais energia caindo, e mais barraca pegando fogo. É isso. Dá trabalho. Dá trabalho prático e dá trabalho ético, moral, espiritual. Dá trabalho, irmãos, acordar todos os dias, um pouquinho mais cedo, para ler a Bíblia com seu filho.
Dá trabalho, sim, e dormir um pouquinho mais tarde, colocar o seu filho na cama e cobrir ele. Falar, filho, deixa eu orar por você. Dá trabalho orar com a sua esposa quando vocês sentam para comer. Dá trabalho comer sem ter um celular na frente. Dá trabalho reduzir o tempo de tela para as crianças. Dá muito trabalho. Mas você precisa viver isso com coragem. Entendendo que existe um chamado de Deus para dar o melhor para as próximas gerações. Imagine uma biblioteca antiga, uma estante cheia de livros muito raros. Cada livro contém um conhecimento diferente, valioso. Mas, irmãos, se você não abrir, estudar, perseverar nessas páginas, o conteúdo se perde. Ed, você faz lá aquele movimento, por favor, com o carro. Se perde. A fé funciona de maneira muito parecida. Receber um legado espiritual, o ensinamento de outros, é como herdar esses livros. Tem riqueza neles, mas eles precisam ser explorados, vividos. Pronto, tá bom? Eu quero fazer algo diferente essa noite. E toda vez que eu prego no dia do adolescente, você faz um negócio diferente. Eu já fiz azeite, papelzinho, presente, mas eu quero fazer algo diferente. Antes, eu quero falar algo com os irmãos. Vou esperar só a carro ali. O carro. Agora sim, tá? Deixa eu te falar umas coisas interessantes aqui sobre jovens, adolescentes e crianças, tá bom? Estão comigo para finalizar? Davi, rei Davi. Ele foi chamado por Deus, ele tinha 15 anos de idade. Samuel foi chamado entre 5 e 10 anos. 1 Samuel 3. Timóteo, provavelmente ele se converteu com 20 anos de idade. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, conheceu Jesus com 16 anos de idade. Susanna Wesley, pai de John e Charles Wesley, conheceu Jesus na adolescência. John Wesley conheceu Jesus com 23 anos. Billy Graham conheceu Jesus com 16 anos. Aiden Tozer conheceu Jesus com 17 anos. Timothy Keller conheceu Jesus com 17 anos. Corrie ten Boom conheceu Jesus na adolescência. Mãe de Jesus, 16 anos. Hudson Taylor, pai das missões na China, 17 anos. Lewis, 18 anos. Jonathan Edwards, 17 anos. Nightingale, missionário, 20 anos. George Miller, 20 anos. Carmichael, missionária na Índia, 21 anos. O evangelho é feito através dos jovens adolescentes. Eu quero fazer algo simbólico essa noite. Você que é adolescente e jovem, eu quero que você venha aqui na frente. Suba aqui no palco. Pode vir. Pode sair do seu lugar. Nossa, adoro fazer uma bagunça. Você que se sente jovem, pode vir também. Deixa eu descer. Cela do Caio vem também. Vocês são jovens também. Pode vir. Eu vou chamar da Bárbara, que já passou, né, Bárbara? Já deu, né? Os mais velhos podem subir aqui. Eu adoro essas bagunças, gente. Ei, som. Alô, Tem som, alguém que tá som. grávido aqui? Ei, som. Pode? Ei, som. Vem junto. Vem na frente aqui, gente. Aqui, ó, na frente. Ei, som. Alô, som. Barriga, né? Ei, som. Eu quero fazer algo diferente. Chama o pastor Paulo aqui. Vem com o bebê. Vem com o Oliver. Traz ele também. Eu quero convidar vocês, igreja, a assumir um compromisso comigo. Eu vou pedir para você ficar de pé. E aí o culto termina. Enquanto eles entram, eu quero dar um aviso para você que é pai. Você vem buscar ele aqui na frente, tá bom? A sua criança depois.
Combinado? Você, pai, busca aqui na frente depois. Eu quero fazer um trato como igreja. Um acordo aqui. Um compromisso de orarmos mais pelas nossas crianças e adolescentes. E eu me emociono sempre quando eu vejo isso, porque esse é o meu chamado. É um chamado de ver Jesus atuando na vida dos menorzinhos. É um chamado de me alegrar, por exemplo, no dia que eu conheci o Lui. Cadê o Lui? Está lá atrás, com o Pepo. Conheci o Lui, eu era conselheiro do PV. Ele estava dormindo de conchinha com Rafa Torres, acredita? Um frio de julho. E hoje o Lui está com os filhos aqui na igreja. Isso me emociona. Deus até mandou uma esposa legal para ele. Isso me enche de alegria. Enche de alegria saber que o evangelho é deles. Enche de alegria entender que pertence a eles. E às vezes você, irmão, tem um pensamento assim: mas eles não? Que bom, irmãos. Você não está dando para você está dando para que eles tenham conforto. Ah, mas eu queria que acontecesse isso. Os adolescentes e os jovens só atrapalham. Você ainda não entendeu isso aqui. Você não entendeu isso aqui. Isso que queima no meu coração. E eu oro todos os dias para que a nossa igreja queime cada dia mais. O evangelho pertence aos pequeninos. É deles. E eu quero assumir um compromisso com você essa noite. Um compromisso de que os próximos passos da nossa comunidade não sejam passos para que eu me sinta confortável. Não próximos passos para que eu seja agradado. Eu cansei de manejar preferências de velhos na fé. Que os nossos próximos movimentos sejam para eles. A igreja é deles. Você já é velho. Seu tempo é menor. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, a Bárbara era jovem ainda. Agora ela só tem cabelo branco. E aí a Bárbara tinha 28 anos, mais ou menos, né? Eu falei assim, nossa, se eu investir na Bárbara, ela vai ficar comigo aqui uns 2 anos. Aí deu um ano, ela e a Monique foram embora. Né? Eu falei, não aguento mais isso, estou velha, para ficar sábado na igreja. Mas chegou uma geração nova. 14 adolescentes numa célula. Estão aqui alguns. Aí hoje a gente pode ver a Laurinha indo para os jovens. São mais 15 anos conosco. O investimento é mais tempo. Conseguiu entender a lógica? Que a gente assume esse compromisso de orar por eles. Combinado? Muito mais que os recursos, muito mais que os valores, muito mais do que os ensinos. Que você dobre o seu joelho por eles. Amém? Eu vou pedir para o pastor Paulo orar por nós e por eles essa noite. Antes de orar, essa semana eu conversei com uma pessoa da nossa comunidade que veio de uma igreja que tinha 1.600 membros. Ele me falou que voltou lá e a igreja estava com 400 membros. E que o pastor tinha perdido o timing. Então assim, eu tenho 62 anos. Os irmãos não têm ideia do quanto é difícil para mim me adaptar a essa geração. Mas eu tenho tentado fazer isso. Então, essas mudanças que a gente fez foi exatamente para que o nosso culto mudasse um pouco a sua forma, mas não o conteúdo. E a gente conseguisse alcançar jovens e adolescentes de uma forma relevante, com profundidade. Nós não podemos perder a responsabilidade de passar a tocha à próxima geração. Então que Deus abençoe o trabalho da Carla, da equipe, do Benjamin, dos professores, todos que estão envolvidos com jovens, adolescentes, líderes de jovens aqui, de célula. Vocês são uma bênção e vocês têm a responsabilidade de
passar a tocha. Que Deus nos dê graça de não perder o time, o diálogo com essa geração. Vamos orar. Louvamos o Teu nome pela palavra que ouvimos hoje, pelo desafio que foi lançado. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós temos preocupação que a nossa igreja seja uma igreja familiar. Uma igreja de família. Uma igreja relacional. Uma igreja geracional. Uma igreja que se adapta, que se contextualize, que mude seu estilo, seu jeito de falar, de maneira que possa comunicar com toda clareza e profundidade a poderosa mensagem do Evangelho de Cristo. E que esta geração que está aqui, que é a igreja deste momento, que ela assuma a responsabilidade de transmitir ao mundo e às próximas gerações o legado do Evangelho, a experiência de Cristo. Que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. O Senhor abençoe o ministério dos jovens, dos adolescentes, os ministérios da igreja de discipulado, de ensino, ministração, louvor. Que todos nós sejamos tomados pelo princípio da encarnação, de ser Deus para esta geração, ser Deus para esta geração, o testemunho vivo do Eterno para esta geração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma, vamos terminar? Então vamos. Dá um desconto no tempo especial. Vamos celebrar o nome do Senhor.